Hum. Oi, Manzi. Oi, Pamela. Nova jornada, não? O trabalho hoje É o programa Consciência do e Arnaldo. Arnaldo Oliveira de Santa Rita do Sapucaí, direto pela Rádio Campinas. O Arnaldo, para quem não conhece, ele é um trabalhador da Seara Espírita, lá da região onde ele reside, que Santa Rita de Sapucaí ele é conhecido pela indústria eletrônica, e ali tem uma faculdade importante chamada Inatel, que ele prepara os engenheiros de telecomunicação. Inclusive, ele trabalha com instalações eletrônicas. E por que eu falo disso? Porque é uma região aqui, né, da Serra da Mantiqueira, embora nós estejamos no Vale do Paraíba, é uma região muito conhecida por intermediar essa região, né? Então, os estudantes vão para lá fazer engenharia, né, de telecomunicações. Inclusive, nós temos uma amiga, né, a Janaína, que é a filha da Tânia, né? Ela fez engenharia de telecomunicações. Então, o programa, o que quer dizer consciência, mãe? Olha, se for baseado no que nós estamos estudando, seria o espírito, né? O Deus interno, né? Certo. Porque na verdade, né, ele falou, né, repare só o programa, né, consciência, né, o com conhecimento. Aí eu vou mais além daquilo que ele falou, que para ele falou a questão do conhecimento, mas aí eu vou mais além daquilo que ele falou, que seria a questão do você saber fazer, né? Porque a consciência ela é o conjunto de todas as expressões daquilo que você já fez e vai acumulando naquela caixinha, nessa caixinha, nesse baú. E conforme a consciência, o espírito, ele vai utilizando isso, ele vai trabalhando isso, e aí que entra aquilo que ele fala do fenômeno da reencarnação, né? Que para nós, como até ele falou, né? A questão seria uma questão de justiça, no sentido de que todos nós teríamos as mesmas oportunidades de desenvolver as nossas habilidades, e não no sentido de quitar a lei, no sentido de estarmos sempre tendo assim tendo experiências, né, vivências para expandir essa consciência. Né? E esse baú que eu falei, que a gente vai guardando nesse baú, a gente vai essa consciência, esse espírito, né? Então, além da ciência que ele falou, seria mais do que o próprio conhecimento, seria a vivência desse conhecimento. E então, no caso, né, quando ele fala que o espírito, né, ele é diferente da alma, que é o espírito encarnado, aí já vai começar também, né, um outro parâmetro, o espírito como sendo um todo, e a alma encarnada uma fração desse espírito.
desse espírito. Então, no caso, vai ocorrer de certa forma, né, essa liberação, sendo que quando você vai se tornando puro, você não reencarna mais, não no sentido de não haver a reencarnação, mas é porque você se torna um todo. E apenas as partes mais periféricas da sua constituição é que vai reencarnar ou para adquirir experiências ou para... Quer dizer, na verdade, a gente sempre reencarna para adquirir experiências, mesmo até para ensinar o outro. E uma coisa assim, claro, né? Não, vale a pena a gente lembrar que o Arnaldo, a experiência dele é com um público que não está acostumado a ouvir palavras rebuscadas, citações científicas, Deus interno, Cristo interno. Então, no caso, ele está utilizando o vocabulário que ele já está acostumado a trabalhar. E nós, como já temos a experiência, já emergimos dentro desse processo, já estamos, de certa forma, nos ensinando a mergulhar nesse universo. Então, não diz que o espírito, né, o Sebastiano fala que nós temos dois perispíritos, um que liga o corpo à alma e o outro que liga a alma ao espírito encarnado. Então, o Arnaldo seria um perispírito e nós seríamos o perispírito. Então, o Arnaldo estaria fazendo a ponte do Sebastião para o público que ainda não conhece o despertar da consciência, e nós estamos fazendo a ponte para daquele que não conhece, né, de uma linguagem mais simples para uma linguagem aprofundada, do modo que a linguagem aprofundada ela se torne mais simples, não é isso, mãe? É muito importante, né, até que venhamos casar as duas partes, né? Isso, para formar um todo, uma consciência maior, né? E ainda mais que tem uns que pega mais fácil, outro pega mais demoradamente, né? Sim, porque o Cristo mesmo falou que um só rebanho, um só pastor. Ou seja, né, nós temos que falar a mesma linguagem, embora estejamos em vibrações diferenciadas. Não é isso? Então, no caso, mostrando ainda a questão da reencarnação, ele, durante o seu trabalho, que a gente ainda vai falar da proposta do livro, né? Mas ele mostrou, até mesmo, eu achei muito interessante. Então, no caso, nós estávamos falando que da união das duas forças, né? Não, é o seguinte... Sebastião e Arnaldo, que certo, você coloca o mais rebuscado com o menos rebuscado. A gente estava falando da questão da justiça, né? Da reencarnação, como uma questão de justiça. Uma questão de justiça que mantém todos iguais. Desculpe, você me interrompeu e eu interrompi o meu raciocínio, né? Então, a questão é que a reencarnação ela é um processo importante de se entender, porque ela
ela nos traz novos horizontes, que até mesmo ele acabou desvendando a questão da gente deixar de ficar preso na questão da lei de causa e efeito, né? Que nós estamos aqui para pagar dívidas, inclusive ele contou uma história de uma pessoa que nasceu ele foi médico para refazer algo que ele havia feito na encarnação passada. Que ele furava olhos das pessoas encarnadas mas e desencarnadas. Isso não quer dizer, por exemplo, que então por que uma pessoa nasce cega ou nasce surda? Muitas das vezes também é para ensinar. E ele também. Sebastião coloca isso. E também não quer dizer que nessa situação ele também não tem o que aprender. Né? Em todas as ocasiões, até mesmo o espírito missionário. E vale a pena dizer que dentro do nosso trabalho do despertar, o despertar da consciência, ele nos coloca que primeiro aprendizado, a primeira reconciliação que a gente tem que ter é com o nosso próprio organismo, é conosco mesmo. Então, é um realinhamento dessas frações conscienciais que existem em nós, como espíritos encarnados, que necessitam desse reajuste, que seria, né, no caso, o reajuste conosco mesmo. Vamos fazer uma DR, vamos verificar o que está acontecendo, e aí, no caso, a gente entender melhor essa situação, nos conhecermos, que é a base filosófica. E o Arnaldo falou sobre isso, inclusive ele falou do Santuário de Delfos, né? Certo. E aí, no caso, ele fala da importância da filosofia como Ele faz um convite, né? Porque aí a filosofia nos faz andar com as nossas próprias pernas. Porque ele, né, é no sentido de voar. Porque eu vou me questionar, eu vou me conhecer, eu vou sentir novas buscas, entendeu? Eu achei muito interessante que ele falou que livre pensadores que nos leva à doutrina dos espíritos. Me parece que ele colocou isso como filosofia também. Mas ele falou dentro da área do espiritismo. Isso. Entendeu? Porque no caso... ele também fala porque depois. ele mostra que o livro Despertar da Consciência no Átomo Anjo, ele é uma proposta contextualizada de filosofia, ciência e religião, que nós estamos acostumados dentro do contexto espírita somente ver uma ação estática, né? Uma ação religiosa, contemplativa, ou seja, na próxima encarnação eu vou ver isso. São tantos anos que eu estou aqui na casa espírita, tá bom? Então, no caso, a filosofia, ela não busca a questionar. Você está me falando, então, que as pessoas, embora achando que estão estudando, elas não estão estudando? Não. Porque, pelo que você acaba de falar, as pessoas se deixam acomodar num sistema e permanece aquilo ali sempre na mesma Certo, porque estrada. No caso, o estudo, ele auxilia na criação. E para você criar, você tem que estar presente, né? Você tem que questionar, você tem que trabalhar aquilo que está em você. De certa maneira, você vai entrar nessas três áreas, porque uma filosofia, ciência e religião. Certo. Que como você acaba de dizer, vai entrando uma
Isso, porque no caso a filosofia é o querer, é o buscar. A ciência, ela vai buscar, ele vai dar o roteiro. E a religião, né, que ele fala, né, que a ciência e a religião são as duas asas, né, que o Emmanuel até fala, mas que na verdade a religião ela vai formar essa consciência que a gente falou no início, que a religião é a vivência, é a prática. Daquilo que a gente busca, entendeu? Então, no caso, quando nós estamos adentrando essa consciência, nós aprendemos a andar com as nossas próprias pernas. E aí nós colocamos em prática o que Sebastião Camargo coloca, segundo Arnaldo, no início do livro. Só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade. Porque a felicidade quer dizer, quanto mais você adentra o conhecimento e vivencia esse conhecimento, é como um curso de pós-graduação que eu estou fazendo. É a informação, você absorve a informação, transforma em conhecimento e aplica em sabedoria. Transforma em sabedoria, que é o que o Paulo Freire chama de praxis. A praxis ela está nisso, né? Na união entre a ciência e a teoria, o conhecimento, a fé, conhecimento de causa e valores morais. Então, conhecimento de causa seria a ciência e os valores seria o seria a fé vivenciada, seria a sabedoria. Eu viajei agora na questão da gente intermediário e campo de atuação, que é a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. E falando em pergunta do Livro dos Espíritos, ele nos fez, de certa forma, vivenciar duas questões que permeiam o trabalho do Sebastião Camargo, que é a pergunta 540, que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que começou por ser átomo. E ele fala que uns obedecem, né? Você aprende a obedecer e depois você aprende a comandar. E aí na pergunta 540 ainda, o nosso amigo Kardec, ele coloca para a gente também essa necessidade que o espírito tem de progredir, né? Que primeiro ele obedece o mundo, né? O mundo físico, depois ele vai comandar. Depois ele passa para o mundo da inteligência e depois ele aprende a comandar essa inteligência, a qual a gente chama de consciência. E a inteligência, no caso, são fragmentos dessa consciência, né? Que ela é expressa a partir, é uma das facetas do pensamento. Você estava falando, né, que da inteligência, da consciência. Certo.
nós devemos ter bagagens belíssimas na consciência que por falta do autoconhecimento a gente não sabe, né? Por isso que o nosso amigo, né, Leon Denis fala que aprender a abrir, a folhear, a ler o livro culto que existe em vós. E você me fez lembrar o seguinte, que esse autoconhecimento, ele é feito o tempo todo, né? Olha, eu mexendo com a sua arma Então, de trabalho. Então, no caso, esse aprender a abrir, a folhear, a ler o livro culto que está em nós, ele vai trazer para a gente, né, que na verdade não existe um momento necessário, o tempo todo é a hora de autoconhecer. O livro da Metamorfose, né? Ele coloca aqui, isso que eu estava pegando. É só pegar o livro. Tá, aqui estava mais fácil porque eu lidei com isso hoje. Mas não precisa, não precisa ler. Não, é apenas vendo. Então, no caso, a gente, acessar essas informações durante a lavagem de um prato, do alimentar-se, ou então durante a escovação de um dente, um banho, qualquer momento é momento de interiorizar esses conteúdos, né? E assim, foi um passeio bastante interessante. Ele também comentou uma coisa que eu achei assim bastante legal, ele enfatizar a partir do depoimento do GT Jacomini, filho da diretora da Rádio Boa Nova, que ele fala a respeito da evolução do princípio inteligente, que seriam as mônadas, os fascículos de luz, o espírito com E minúsculo. E eu achei interessante que uma coisa que eu não sabia, que o espiritismo ele conserva o ranço da criação do espírito a partir de Deus, né? Mas se a gente parar para pensar, Deus cria o espírito individualizado, a alma, o espírito, sim. Sabe como? Se nós pararmos para pensar, esse Deus como essa consciência interna, o Deus interno, ele através dos seus fragmentos, esse é o fenômeno da reencarnação, ele fragmenta as suas partes mais periféricas e libera em formas de almas, que seria o sopro divino, e que vai animar a personalidade com o auxílio do Cristo interno e da mente. E, então, na verdade, ele quis enfatizar quando ele falou que não seria do Espírito com E maiúsculo, mas seria do Espírito com E minúsculo, que na verdade o Espírito, nesse caso, né, da criação da personalidade, né, seria a alma encarnada e não exatamente um espírito individualizado, que é a evolução do espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, que ocorre a partir do psiquismo divino, como ele enfatizou. É muito interessante, né? Isso. Eu gostei muito também quando ele fala da decodificação através saindo da teoria e entrando na prática. Sim, e outra coisa que eu achei a decodificação, então, é a vivência, né? Eu achei muito interessante. A decodificação por nós mesmos através da prática. Nós somos decodificadores de tudo, né? Tudo são códigos. Porque aí, no caso, você vai transformar. É a mesma coisa. A gente transforma a energia elétrica em energia luminosa
em energia sonora, a gente vai transformando essas energias e possibilitando uma vivência de várias formas. E também ele fala da fé raciocinada, que hoje, com o despertar, nós falamos da fé vivenciada, né, o conhecimento de causa, e que se transforma, no caso, a fé vivenciada são os valores morais. A fé vivenciada são os valores morais. O conhecimento de causa é conhecimento, né? Eu sei, mas ele também é formado por essa consciência, né? Por esses valores morais, né? Como amanhã é aniversário não de Kardec, mas de Chico. não, hoje. Amanhã é do Chico. Não, hoje não é de Kardec, e sim de Leon, como é que é? Leon Denisard. Não, Hippolyte Leon Denisard Rivail. Rivail, né? E ele fala que o Kardec decodificou e entregou em nossas mãos. Porque no caso, né? Por que hoje é o aniversário do Hippolyte Leon Denisard Rivail? Porque, na verdade, Kardec surge quando ocorre a publicação do Livro dos Espíritos, né? No Maison de France. Será que aí nós podemos dizer que é preciso que eu diminua para que ele apareça? Com certeza. Ele se anulou como um ser humano, né? Uhum. Para poder dar lugar ao Kardec, onde iria colocar a doutrina espírita, para que a gente pudesse até hoje fazer essa vivência e, através desse estudo, conhecer o Sebastião Camargo, a Vilma, né? Isso. Que ela também tem o seu papel muito importante. Ela é sócia de uma empresa, né, dona Beth? E ela está cada vez mais ativa na divulgação da doutrina, né, da espírita, como despertar da consciência. Uhum. Sempre lembrando aonde tem alguma coisa que uma a gente possa oportunidade que a gente possa absorvendo. Isso. Então, né, nosso primeiro bate-papo em torno do programa Consciência. Ela termina aqui. Mais alguma coisa para se comentar, Márcia? Olha, quando se pegar o que ele falou, a gente vai ter um monte de coisa para falar. Mas eu acredito que a gente já até falou tudo, né? De forma assim, sintetizada, mas... inclusive você falou da causa e efeito, né? Certo. Então, falou que da filosofia. Sim, da forma contextualizada que o despertar da consciência mostra pra gente o espiritismo, né? Resgatando, né, essa questão contextualizada que Kardec nos trouxe. Sim. Então, dona Beth, muito obrigada. Agradecendo a todos, né? Agradecendo ao Arnaldo por essa oportunidade. Né? Fazendo essa homenagem a ele também, logo no dia de Hippolyte Leon Denisard Rivail. Esse trabalho que ele inicia, que ele vai ter muita sorte. Verdade. E ele vai ter força e garra para continuar. Com certeza.